Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, nos guarde, nos governe, ilumine. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando no meio de nós. Amém. Nessa pregação de hoje, depois de tudo aquilo que já vivenciamos nesses últimos dias, nesses tempos na qual nós estamos vivendo na nossa igreja, na nossa paróquia e também nas nossas famílias, no mundo na qual hoje nós estamos vivendo, nessa geração na qual nós estamos pertencendo. Eu e você pertencemos a uma nova geração. E essa nova geração, o Senhor tem um plano para essa nova geração. O Senhor tem um projeto para essa nova geração, que somos nós que estamos aqui. E depois de já ouvirmos e experimentarmos tanto seminário de vida no Espírito Santo, experiência de oração. Quem daqui participou da experiência de oração no final de semana? Levanta a mão. Oh, glória a Deus. Vamos aplaudir então pela sua perseverança, pela sua confiança. E saber que ainda nós não alcançamos a meta. O tema dessa pregação é decididos a alcançar a meta. E a meta que hoje nós precisamos de novo, para aqueles que perderam o caminho, para aqueles que já não conseguem mais buscar essa meta, ou para aqueles que já acham que já alcançaram a meta. Hoje nessa palavra o Senhor vai nos dizer que enquanto nós estamos caminhando por essa terra, nós ainda não alcançamos a meta. Porque a nossa meta principal não é adquirir cargos, não é adquirir bens materiais, não é adquirir isso ou aquilo, mas a nossa grande e maior meta é alcançar a glória celeste. Por isso que nós precisamos estarmos decididos a alcançar esta meta. Eu quero que você pegue comigo essa palavra de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 1. Carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 1. Amém? Socorro. Bíblia da Ave Maria, 1505. Enquanto você vai encontrando aí, eu quero ir me apresentando para as pessoas novas que estão vindo pela primeira vez, pessoas que talvez ainda não nos conheçam. O meu nome é André, tenho 32 anos, sou casado com a Érica, temos 2 filhos, a Isadora de 7 anos, vai completar 8 anos agora em outubro, e o João André completou 5 anos, 2 anos, agora no dia 5 de julho deste ano. Graças a Deus somos resgatados por Deus dentro dessa igreja, dentro deste grupo de oração, aonde aqui nós aprendemos e estamos aprendendo. Fomos conquistados pelo Senhor dentro deste grupo de oração para alcançarmos a nossa grande meta. Carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: no mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Tornai a escrever-vos as mensagens, as mesmas recomendações. A mim, por certo, não me é penoso, e a vós vos é conveniente. Cuidado com esses cães, cuidado com esses charlatães, cuidado com esses mutilados, porque os verdadeiros circuncisos somos nós,
que prestamos culto a Deus pelo Espírito de Deus e pomos nossa glória em Jesus Cristo e não confiamos na carne. No entanto, eu poderia confiar também na carne. Se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores os possuo eu, circuncidado ao 8º dia da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus, quanto a mim, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Mas tudo isso, que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar a Cristo e estar com ele, não com minha justiça, que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta, que já cheguei à perfeição, não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isso, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente. Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós, mas aperfeiçoado que somos, ponhamos nisso nosso afeto, e se tendes outro sentir sobre isso, Deus vos há de esclarecer. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra que hoje tem o poder de mudar a nossa vida, a nossa história, de mudar o rumo da nossa vida, do quanto nós estamos buscando, daquilo que nós estamos hoje fazendo aqui. Para iniciarmos essa pregação, nós precisamos ter um objetivo. Quem daqui quer chegar no céu, levanta sua mão. Amém. Esse é o primeiro objetivo. Se você não quisesse chegar no céu, eu tinha que dizer para você: olha, me desculpe, mas não perca o seu tempo. Mas você quer chegar no céu, você quer viver eternamente junto de Deus, você quer um dia morar na morada eterna, aonde todos nós esperamos, e aonde Paulo também, aqui nessa carta, ele deseja, o grande anseio de Paulo é chegar à glória de Deus. Aquilo que o Iso vinha partilhando da Maria Luísa, o desejo de chegar à glória de Deus, o desejo de contemplar o Senhor face a face. Mas para que isso aconteça, tem algumas recomendações, e São Paulo vai dizer já no primeiro versículo desse capítulo 3: olha, meus irmãos, não fique bravo comigo, não fique perturbados, alegrai-vos no Senhor. Tornar a escrever as mesmas recomendações para mim não é peso. Não é peso, não foi peso para São Paulo tornar a escrever as mesmas recomendações. Ele já tinha ouvido, mas não tinha mudado de vida. Tinha ouvido, entrado por um e saído pelo outro. E São Paulo, quando ele encontrou com o Senhor, o desejo de São Paulo era levar todos, o maior número de pessoas possíveis, para o céu. Eu quero dizer para você o que eu e você temos feito
para que quando as pessoas olhem para nós, desejem também buscar aquilo que nós temos buscado. Eu vou dizer como São Paulo: olha, irmãos, falar tudo de novo, aquilo que nós já falamos, para nós não é peso. Para aquilo que o Senhor hoje está nos recomendando, talvez você diz assim: mas eu já escutei isso tantas vezes, que eu preciso mudar de vida, que eu preciso me converter. Não é peso para o Senhor repetir essas palavras, e para nós é conveniente. É conveniente que ouçamos, mas é mais conveniente ainda que colocamos em prática. É mais conveniente ainda que nós não desprezamos as recomendações do Senhor, para que possamos um dia morar junto de Deus. Irmãos, vendo esses relatos de São Paulo, uma das suas cartas, que é essa de Filipenses, nós percebemos o quanto o amor de Deus supera a fraqueza humana. O quanto São Paulo, ele não tinha nada de interessante para Deus, olhando para a carne, olhando para as atitudes de São Paulo, ele não tinha nada que agradasse a Deus. Ele era um homem perseguidor, tanto que ele vai dizer: olha, eu era, filho de Hebreus, quanto à lei eu era um fariseu. E nos evangelhos de Jesus Cristo, os 4 evangelhos, o quanto Jesus bate de frente com os fariseus, dizendo: olha, vocês ensinam muito bem aos outros, mas vocês mesmos não conseguem viver aquilo que vocês ensinam. Ele, quanto à lei, ele era um fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quem daqui já foi perseguidor da igreja? Levanta a mãozinha aí. Ah, tem uns que não quer reconhecer, mas você já foi perseguidor da igreja. É ser perseguidor da igreja. Todas as vezes que nós falamos mal da igreja, todas as vezes que nós dizemos assim: olha, eu não concordo, olha, eu não gosto, olha, eu não vou, olha, eu vou aqui, ao invés de eu ir na missa, ao invés de eu ir em tal lugar, ao invés de eu ir no encontro da comunidade, ao invés de eu ir nisso, ao invés de eu ir naquilo, deixa isso para lá. Principalmente para nós jovens. Eu era jovem, agora já não sou mais. Mas no tempo da minha juventude, tinha outras coisas que acabava abafando aquilo que é sagrado na nossa vida. Quantas vezes nós viemos à missa só quando dá? Não peço para você levantar a mão não, porque não, vai faltar dedo. Vai faltar dedo. Quantas vezes nós dizemos assim: olha, hoje eu vou ter que ir, não vai dar tempo de rezar não. Quantas vezes nós dizemos assim: hoje eu estou corrido, hoje não deu tempo nem para rezar uma Ave Maria. Não conta que vai faltar dedo, não conta os dias, vai faltar dedo. De uma forma ou de outra, nós fomos perseguidores da igreja. Nós não damos valores para aquilo que é sagrado, para aquilo que é importante, para aquilo que é recomendação do Senhor para a nossa vida. São Paulo vai dizer assim: no entanto, eu poderia também confiar na carne. Se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores possuo eu. Porque São Paulo, ele era um homem reconhecido, humanamente falando, como um poderoso da época. Como um poderoso. Como hoje os poderosos que nós vemos aí hoje na televisão, que faz e desfaz o que quer, que põe a lei lá, depois se a lei vai agravar ele joga a lei lá para baixo. Não, vamos tirar essa lei não adianta mais não. Por quê? Porque senão vai complicar ele. Então ele tem o poder de colocar a lei e de tirar a lei. São Paulo era assim. As atitudes de São Paulo não agradavam o Senhor.
As atitudes daquele homem eram piores do que as nossas atitudes. Mas um dia ele foi alcançado por essa graça. São Paulo, um dia ele foi alcançado pela misericórdia de Deus, assim como eu e você nesse tempo somos alcançados pela mesma misericórdia, pelo mesmo Espírito Santo. Mas o que acontece então que fez efeito na vida de São Paulo e na minha vida não fez efeito? É pela abertura. É quando nós deixamos. São Paulo deixou-se ser conquistado. Ele foi falando: eu também fui conquistado pelo Senhor. Olha só, Deus, Ele quer conquistar essa nova geração. A geração que não tem tempo para ajoelhar lá na sua casa. Não está falando só vir ajoelhar aqui na igreja, só no horário da missa, não. Lá na sua casa. Tem um vídeo correndo na internet, um áudio correndo na internet, dizendo que essa geração que nós estamos vivendo é a pior geração. Sabe por quê? Porque hoje, se nós pegamos um microfone e dizemos assim para uma menina: olha, abaixa a sua blusa, não fique mostrando a sua barriga, olha, não use decotes, nós somos considerados os chatos. Nós somos considerados, nós falamos: olha, não se entregue à bebedeira, olha, vamos rezar pelo seu vício, não se entregue ao vício da bebida. Se nós dizemos assim: olha, não perca seu tempo assistindo a novela, nossa, o André é chato demais. Nunca dizemos que é proibido assistir novela, recomendamos. Não perca o seu tempo. E essa geração é a geração que não aceita as recomendações. As recomendações que estão na palavra, as recomendações que estão no magistério da igreja, as recomendações que estão na tradição da igreja. A igreja católica, ela é fantástica. No Evangelho de São João, no capítulo 20, no versículo 25, está escrito assim: nem tudo foi escrito neste livro. Você é curioso? Se você seja curioso, pegue depois do capítulo 20, no versículo 25. Nem tudo está escrito nesse livro. Nem tudo da vida de Jesus está escrito aqui na palavra de Deus. O próprio São João dizendo, porque a igreja, ela crê em 3 sustentáculos, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério da igreja. A Sagrada Escritura é aquilo que está na palavra. A Sagrada Tradição é quem colocou essas palavras, é quem ordenou a Bíblia. Porque não havia somente esses livros, não havia somente esses evangelhos. Evangelhos foram escritos 9. Tinham 9 evangelhos. Tinha quase 20 apocalipse. Cartas, tinha várias cartas. Cartas, né, de André, cartas dos outros apóstolos. Mas precisou da tradição, a tradição da igreja, porque quando Jesus caminhou pela essa terra, os apóstolos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não foram escrevendo. Quando Jesus curou o cego, opa, vou escrever aqui. Jesus, olha, ressuscitou aquele menino que estava lá no caixão, vou escrever aqui. Jesus, olha, curou aquela mulher do fluxo de sangue, eu que vou escrever essa, você escreve outra, depois você pega outra, essa aqui é minha. Não era assim não. Não era assim não. Por isso que Jesus foi dizendo lá no São João, no capítulo 14, no capítulo 16, o Espírito Santo vos recordará todas essas coisas. Quando que eles começaram a escrever?
São João escreveu o seu evangelho 60 anos depois da morte de Jesus Cristo. A sagrada tradição da igreja, que veio passando pelos papas, desde Pedro como o primeiro papa até chegar até nós hoje, Papa Francisco, veio passando de tradição em tradição e veio trazendo para nós até essa geração na qual nós estamos vivenciando. Irmãos, assim como São Paulo, que dizia assim: mas tudo isso, para mim, considerei como perda por Jesus Cristo. Quando eu percebo que eu estou me convertendo, quando eu percebo que eu estou começando a buscar a minha meta, quando eu começo a dar verdadeiramente o valor àquilo que realmente me recompensa. Eu percebo que eu estou começando a buscar a minha meta, quando as coisas do mundo, quando as coisas aqui temporais, quando as coisas desse tempo, quando as coisas dessa terra, não é o mais importante para mim. André, mas eu tenho trabalho, tenho família, tenho isso, tenho aquilo. Eu também. Mas eu quero dizer para você que tudo isso vai passar. Tudo aquilo que nós planejamos e buscamos e que é lícito, que é bom para nós, e precisamos ter planos, precisamos ter projetos, precisamos. Mas quando nós encontramos aquilo que é maior, que é para nós de um grande tesouro, que é para nós como algo valioso, independente se eu vou conseguir alcançar ou não, independente se eu vou conseguir aquele bem ou não, independente se o meu salário vai subir ou não, independente se eu vou conseguir progredir no meu trabalho ou não, isso já não me importa, porque como disse o próprio São Paulo em Romanos no capítulo 8, versículo 28, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso estava gravado, isso ficou gravado em São Paulo, no coração de São Paulo, isso estava nítido. Estava se cumprindo a palavra de Mateus no capítulo 13, versículo 14, aonde o próprio Jesus estava dando as recomendações quando alguém encontrava o caminho do reino do céu. Pega comigo Evangelho de São Mateus no capítulo 13, no versículo 44. Mateus 13, 44. Página 1300. Amém? Só o versículo 44. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O próprio Jesus já estava dizendo que quando um homem encontra o grande tesouro, que o reino dos céus é semelhante a esse tesouro escondido. Mas André, por que esse reino está escondido? Porque esse reino é sagrado. Por que esse reino está escondido? Porque esse reino pertence àqueles que estão decididos a adentrar, a chegar até ele. E o Senhor diz: um homem o encontra, mas esconde de novo. Aí ele pega cheio de alegria, vende tudo que tem para comprar aquele campo. Se desapega de tudo, e deixa tudo, aquilo que São Paulo disse: olha,
A partir de hoje, a partir do momento em que eu encontrei com Jesus Cristo, eu considero tudo, todas as minhas vantagens, todos os meus projetos, todos os meus planos como esterco. A palavra de Jesus se cumprindo na vida de São Paulo. Porque ele encontrou esse tesouro na qual o Senhor foi proclamando na vida dos apóstolos. Mas São Paulo não ouviu isso da boca de Jesus. Quando São Paulo foi alcançado pela graça de Deus, Jesus já tinha sido elevado ao céu. Ele estava nas mesmas condições que eu estou e que você está. Nas mesmas condições. Como que ele poderia buscar a meta? Somente pela fé. Somente pela fé. Ele não teve face a face com Jesus. Fisicamente não esteve. E nem nós. É o Senhor dizendo para nós: eu quero fazer com vocês tudo aquilo que fiz com o meu filho, com Paulo. É o Senhor desejando fazer comigo e com você aquilo que Ele fez com São Paulo. É o Senhor pedindo a nós nos deixarmos sermos moldados pelo Senhor, assim como São Paulo deixou-se ser moldado, que era perseguidor da igreja, que era fariseu, que era aquele que fazia o que queria, que matava os cristãos, que perseguia os cristãos. E Deus pedindo a mim e a você: deixe que eu faça também com você aquilo que eu fiz com Paulo. São Paulo disse assim ainda: nenhum de nós podemos nos gloriar na carne. O único que poderia se gloriar, ele ainda diz assim: eu teria muito mais prestígio ainda se fosse para mim se gloriar pela carne. Mas é pela graça. É pela graça de Deus que hoje eu e você nós estamos aqui. Assim como diz no versículo 12 lá de Filipenses, da palavra que nós proclamamos: não pretendo dizer que já alcancei essa meta e que cheguei à perfeição, não, mas empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Quantas vezes eu e você dizemos assim, até contamos: olha, eu já fui em 200 grupos de oração, agora já chega, né? Ah, eu já fui na missa um mês seguido. Eu já fui na missa 2 domingos seguidos, agora eu também posso dar uma folga, né? Quando São Paulo proclamou isso aqui, eles estavam achando, São Paulo repetiu a eles essa palavra porque eles estavam achando que eles estavam dando esmola para Deus. Eles estavam achando que eles estavam indo e Deus estava devendo obrigação a eles. Muitas vezes nós vamos à igreja e nós achamos assim: eu vou, já fui, ó Deus, já fui 2 vezes, já fui 3 vezes, agora o Senhor está devendo, agora o Senhor está em dívida comigo. Somos nós, irmãos, que precisamos muito mais da graça de Deus. Deus precisa de nós, precisa, mas sou eu e é você que precisamos muito mais de Deus. Se nós estivéssemos todos os dias aqui dentro, 24 horas por dia aqui dentro, ninguém consegue viver 24 horas por dia aqui. Durante 3, 4, 6 meses, ninguém aguenta. Mesmo assim, Deus não estaria devendo nenhum favor a nós. Nenhum favor a nós. Não é pela nossa busca, não é pela nossa presença, mas é pela nossa decisão. Vai dizer a carta aos Hebreus que fé não é sentimento, não depende se eu estou sentindo ou não.
Não depende se eu estou sentindo a Deus ou não. Não depende se o cara que está pregando é bom ou não. Não depende se o ministério de música é bom ou não. Eu dependo da graça de Deus. É uma decisão. É uma decisão. Porque muitos arrefeceram. São Paulo, até numa palavra dirigida a Timóteo, vai dizer assim: olha, aqueles que não permaneceram, que não tiveram boa consciência, eles naufragaram na fé, porque acharam que já tinham conquistado, acharam que Deus estava devendo favor a eles, por isso eles naufragaram na fé. E São Paulo até vai dizer em outras palavras: é dificilmente uma pessoa dessa voltar ao Senhor. Quando nós naufragamos, quando nós afundamos na fé. Por isso nós não podemos dizer que já alcançamos a meta. Por isso nós não podemos dizer: eu já participei de tantas experiências de oração. Eu não posso dizer: eu já participei de tanta coisa. Tudo para o Senhor é novo. São Paulo ainda foi dizendo assim, ó: mas eu me empenho em conquistá-lo, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo, consciente de não tê-la ainda conquistado. São Paulo era um homem de Deus, sim ou não? Sim ou não? Era um homem cheio do Espírito Santo, sim ou não? E olha aqui a palavra que ele disse: consciente de não tê-la ainda conquistado. Se São Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da graça de Deus, disse assim: olha, eu estou consciente que eu ainda não conquistei a minha meta. Fala para esse irmão que está do teu lado aí e fala: nós ainda estamos longe, né? Bem longe. Nós ainda estamos longe, irmãos, de conseguir a nossa meta. Por isso que nós não podemos deixar de lutar. Por isso que nós não podemos deixar de perseverar. Por isso que nós não podemos deixar de orar. Por isso que nós não podemos deixar de vir à missa. Por isso que nós, tudo que você tiver oportunidade, vá. Porque ainda nós não alcançamos a meta. Nós ainda estamos longe de alcançar a meta. Se São Paulo estava consciente, e ele ainda foi dizendo: olha, prescindindo do passado, me libertando do passado, atiro-me ao que resta para a frente. Atiro-me ao que resta para a frente. Eu me lanço em tudo aquilo que ainda resta para a minha vida. O nosso alvo é o Senhor. Nós perseguimos um caminho, e esse caminho que nós perseguimos, nós precisamos alcançar o alvo, o objetivo: alcançar a glória de Deus, alcançar o reino celeste. Por isso São Paulo foi dizendo: contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Não importa o grau de fé que nós chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Não importa se nós já participamos de tantas coisas, não importa se nós já estamos até cansados de vir à igreja, não importa se você tem que andar 10 quilômetros, não importa se você tem que andar 500 metros, 200 metros, 2 quilômetros, não importa. O que importa é prosseguir decididamente. Sabe por quê? O dia que eu, André, começar a fazer a conta dos quilômetros que eu tenho que sair da minha casa, 10 quilômetros para chegar aqui, eu vou estar começando a tirar o meu olhar do alvo. O dia que você começar a medir os 200 passos e dizer assim: olha, eu já vim tanta segunda-feira, toda vez a pé, toda vez a pé, toda vez a pé. Ou eu já vim de carro, já gastei X reais de combustível.
nós estamos perdendo o nosso alvo. Por isso que São Paulo vai dizer: olha, me prescindindo, me libertando do passado, me libertando do cansaço de antes, me libertando de tudo aquilo que eu já tinha até colocado no meu coração, de quantas vezes eu tinha vindo à igreja a pé ou de carro, quanto eu já tinha gastado. São Paulo vai dizer assim ainda: irmãos, sede meus imitadores, e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. Porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora vos digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo, e cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria economia é causa de envaidecimento, e só tem prazer no que é terreno. Nós, porém, somos cidadãos do céu. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda criatura. Portanto, meus muito amados e saudosos irmãos, alegria e coroa minha, continuai assim, firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu não sei se você conseguiu compreender aquilo que o Senhor tentou passar através dessa palavra. Mas eu quero dizer para você: em nenhum momento, o Senhor estava apontando o dedo para nós, em nenhum momento Ele estava nos condenando, em nenhum momento Ele estava olhando para as nossas reclamações, em nenhum momento Ele estava olhando para as nossas preguiças, em nenhum momento Ele estava olhando para as nossas perseguições, para a nossa falta de testemunho. Em nenhum momento Ele estava olhando para o nosso farisaísmo. Em nenhum momento Ele estava olhando para o nosso pecado. Aquilo que o Iso começou a proclamar, eu quero reforçar. Quando Deus olha para nós, a única vez que Deus nos vê de pé é quando nós nos colocamos de joelhos. Todas as vezes que Deus olha para nós e nos vê que estamos verdadeiramente de pé, é quando nós estamos de joelhos. Por isso eu quero pedir a você, você que pode, você que deseja seguir o mesmo exemplo de São Paulo, vamos nos ajoelhar mais uma vez. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Vamos ficar de pé agora, de pé, de joelhos. O Senhor nos enxerga como homens e mulheres que estão de pé. Eu quero agora que você olhe para o que era a sua vida. Olha para tudo aquilo que você precisa considerar como esterco. O que você achava tão importante na sua vida, o que você achava até hoje, talvez coisas que são até valiosas para você. O Senhor está pedindo a mim e a você: tenha coragem, meu filho, tenha coragem, minha filha, de perder para ganhar. Em Deus, tudo que nós perdemos para ganhar. Quando você diz assim: perdi isso, pode ter a certeza que o Senhor já está te dando lá na frente.
vamos seguir o exemplo de São Paulo. São Paulo, que era um homem que era longe da igreja, longe do Senhor. Talvez até hoje nós estivemos presentes. Talvez eu, desde 2009 que eu participo desse grupo de oração, mas talvez eu corra o risco de estar aqui somente de corpo presente, mas o meu coração está longe daqui. Eu corro o risco de estar aqui, mas o meu pensamento está lá no meu trabalho, está lá fora, está em outras coisas, está em projetos, está isso e aquilo. E Deus não nos quer aqui somente de corpo presente, Ele nos quer aqui de corpo e alma. Por isso diga assim comigo: Senhor, Senhor, eu preciso me libertar libertar do meu passado. do meu passado. Eu preciso, Senhor, Senhor, assim como São Paulo, assim como São Paulo, que considerou tudo como esterco, eu preciso buscar a minha meta. eu preciso buscar a minha Eu meta. preciso prosseguir decididamente. Eu preciso prosseguir Eu preciso decididamente. alcançar o alvo. Eu preciso alcançar o alvo. E o alvo, Senhor, E o alvo, Senhor, para a minha vida, para a minha vida não são os meus projetos pessoais. não são os meus projetos pessoais. Eu quero declarar Eu quero declarar publicamente, diante da tua presença, Senhor, diante da tua presença, e Senhor, diante da presença dos meus irmãos, e diante da presença dos meus irmãos, que eu não quero buscar os meus projetos pessoais. Eu quero buscar os teus projetos espirituais. Eu quero buscar os teus projetos espirituais. E buscando os projetos espirituais, E buscando os projetos espirituais, o Senhor irá me conceder o Senhor irá me conceder tudo aquilo que for necessário tudo aquilo que for necessário para a minha vida, para a minha vida, para os meus projetos pessoais. para os meus projetos pessoais. Eles estão em segundo plano. Eles estão em segundo plano. Ocupa o seu lugar, Senhor, Ocupa o seu lugar, Senhor, na minha vida, na minha vida, como ocupaste na vida de São Paulo. como ocupastes na vida de São Paulo. Eu quero seguir o exemplo deste homem, Eu quero seguir o exemplo deste homem, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, que agora ele alcançou a meta. e agora ele alcançou a meta. E um dia eu também alcançarei a meta. E um dia eu também alcançarei a meta. Mas eu ainda tenho um longo caminho por essa terra. Mas eu ainda tenho um longo caminho por essa terra. E eu preciso perseverar. E eu preciso perseverar. Ajuda-me, Senhor, Ajuda-me, Senhor, porque eu confesso a Ti porque eu confesso a que Ti sou fraco, que sou fraco, que poderei muitas vezes que poderei muitas vezes ainda cair nos mesmos erros, ainda cair nos mesmos erros, nos mesmos pensamentos. nos mesmos pensamentos. Mas dá-me a graça, Senhor, Mas dá-me a graça, Senhor, de me colocar de pé, de me colocar de pé, como eu estou agora, como eu estou agora, prostrado aos Teus pés. prostrado aos Teus pés. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor.